Posso fazer uma pergunta não relacionada? Não relacionada? Ele dizer que sabe, se pode. É que me veio uma coisa na cabeça, assim. Foi autorizado. Diga. Quando a gente está, por exemplo, digamos que num momento assim de perigo, por exemplo. De quê? Perigo. Perigo. Digamos, saí aqui à noite, a Fê não veio pra me dar carona, e aí tô andando assim, eu vi uma pessoa mal encarada e tô com aquela adrenalina, e aí eu começo a fazer minhas preces. O nosso anjo da guarda, a gente tem uma conexão telepática com ele? Óbvio. Só de eu pensar, se eu tiver naquela adrenalina antes da prece, ele já sabe. Antes de você pensar, ele já sabe. Ele já sabe que a pessoa veio mal intencionada. Ele já pode te intuir. Jéssica, vai pela Avenida Central, que é mais bem iluminada. Aí você pensa, não, eu estou acostumado com esse caminho. Mas ele está te sugerindo pelo outro. Então, o mentor, ele antecede o teu momento de perigo. E se acontecer alguma coisa? Porque era para acontecer. Aí... Uma vez eu ouvi que a gente usa pouco a espiritualidade, assim, né? A gente... Como? A gente usa... Uma vez eu ouvi dizer que a gente usa muito pouco a espiritualidade. Usa no sentido de acessar mais. Então, por exemplo, essa pergunta de proteção, né? São Miguel Arcanjo, ou seja quem for, de a gente estar mais conectado antes de sair de casa. Claro, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas talvez, assim, de a gente, é como se, não sei se professor se faz sentido, mas tá sempre lembrando um pouco mais dessa conexão da espiritualidade em todo momento. Assim, às vezes a gente, na hora da meditação, só parece que a gente se esquece, às vezes, que a espiritualidade está em todo momento, né? Ah, sim. A gente tem que trazer a espiritualidade para dentro da vida da gente. Eu saio daqui, vou caminhando na rua, quando eu chego na porta de casa, vocês sabem onde eu moro, e eu cumprimento os guardiões espirituais. Boa noite, tudo bem aí? Eu sei que tem guardião. Eu não sabia. Tem? Já viu eles? Essa pergunta é muito pessoal para ela, ela não gosta de responder. Tá, não precisa falar, mas você já viu? Tá. É índio? Acho que é. Tá. Mas não reparo muito não, só vendo ali, deu. Passo demais. Eu não sabia, mas tem até a pedra de São Miguel Arcanjo. Que eu estava esses dias também falando sobre proteção e falaram dessa pedra. Não sei se tu gosta de pedra, né? Os amuletos são fortes nessa hora, porque te... Sim. Né? Uma pedra como amuleto, se ela não servir como amuleto, ela serve como arma. Capítulo 40. Capítulo 40. Quem semeia, colherá. Isso aqui é a lei do karma. O André Luiz foi visitar o pavilhão feminino. Lá na cidade do Nosso Lar, as câmaras, que são as UTIs das almas, como tem muita gente, deve ter umas 10 mil almas. Nosso Lar tem 1 milhão de habitantes. Então a UTI aqui da nossa casa, aqui, do nosso templo, imagino eu, deve ter umas 100 almas por aí, né, Rosane? Eu acho que é mais. Mais de 100? Porque são alguns andares. São alguns andares, né? São muitos. Então, olha a responsabilidade de vocês de doar energia para cá, tá? De vir na hora certa, se preparar, de doar energia, de fazer a boa meditação. Tá? Uma boa aula, porque hoje está lotado. Essa é a responsabilidade, ela está te lembrando. Uma boa aula, né? Um bom professor, porque está lotado. Não era? Não, já mudou a configuração da máquina.
paz. Quem semeia colherá. Então vocês imaginam o seguinte, o André, A enfermaria não era mista, por quê? Era só Enfermaria. mulher, só homem. eu não sei se a enfermaria do nosso lar era mista. Não, porque aí está dizendo que era só de feminina. Ele foi visitar a ala 7, parece, e era feminina. Feminino. E a masculina, aí eu fiquei pensando, será que é por causa da época? Não, Hoje, não é por causa da época. Não, Talvez pelo As tipo de energias são enfermidade que ela diferentes. não é tinha. por causa da época, não. É uma questão mesmo, assim, de especificidade de terapia e especificidade de problemas. Então, a ala feminina, ela tem os problemas específicos das mulheres e a ala masculina dos homens. e as UTIs dos templos religiosos também usam esse critério? Não sei, pergunta para ela. Aqui é mista. Aí, Porque aqui, na verdade, não tem um tratamento que tem lá. É diferente, só uma emergência, vamos dizer assim. Sim. Então, não tem, né? Então é mista. Quem precisa. aqui é mais um pronto-socorro. É É um transitório. socorro, uma emergência. Aqui nesse nosso plano também a gente tem as maternidades, né? E aí são só mulheres, no caso da maternidade. Mas tem os homens que trabalham na maternidade. Ah, sim, mas lá é. Parece que lá não tem, lá é só mulher. Tá. Eu entendi assim. Mas Essas coisas a gente está deduzindo, a gente não sabe. o centro espírita tem trabalhos trabalhos terapêuticos aqui, pelo menos 2 que eu conheço em Florianópolis, os 2 trabalham de forma separada também. É? Lá no nosso lado, e a Caminho da Lua e lá no Confesso. Os 2 trabalham com a ala feminina e a ala masculina no estudo. Tá aí, ó. Tá vendo? Aí. Obrigado. Vamos aqui então. Então ele foi visitar um determinado pavimento lá. Aí eu coloquei de propósito aqui o acaso. A gente sabe que o acaso não existe. Mas nós temos um grande desejo que ele exista. Mas ele não existe. Né? Então ele foi justamente no pavilhão que estava Elisa, que é uma figura. Ele nem se lembrava mais de Elisa, porque Elisa fez parte da vida dele nos tempos de rapaz. Né? Então ela, uma menina. Depois, mais tarde, eu vou dizer a vocês como é que vocês vão identificar quem foi o André Luiz na vida real. Tá? Tem muita pesquisa sobre isso. E não é só pesquisa. Tem médiums que viram o André Luiz, trabalharam com o André Luiz e sabem qual foi a personalidade que ele animou aqui na Terra. O livro tem certos textos que são verdadeiros e tem outros que foram de propósito alterados para que ele não fosse identificado na época, porque na época estava viva ainda a família dele todinha, né? Então ia dar muita confusão. O próprio Chico. O Chico foi processado uma vez, sentou num tribunal, na frente do juiz, porque identificaram a personagem e a família queria os direitos autorais dos livros, coisa desse tipo. Né? Então, de propósito, aí a história foi mudada. Nem tudo que está aqui no livro corresponde à verdade da vida dele, mas tem pistas marcantes que vão, né? Então você vai ver, então, não sei por que eu estou falando isso, mas ele teve os tempos de rapaz. A mocinha foi trabalhar na casa dele, né? Isso acontece aos montes na vida de todo mundo. E eles começaram com um processo de intimidade excessiva. O André Luiz ele é muito preciso nas expressões que ele usa no livro. Né? Até porque esse livro foi revisado por grandes cabeças, né? Depois que ele escreveu. Uma delas é de Emmanuel. Né? Então as coisas ali estão escritas de uma maneira a preservar ambos os lados, no caso aqui, e a deixar a coisa tratada com profissionalismo espiritual, ou seja, com compaixão, com entendimento.
Então houve uma intimidade excessiva, com essa expressão aqui vocês podem imaginar o que vocês quiserem na relação, né? E essa intimidade excessiva foi muito longe, né? E se configurou, a gente não sabe o que aconteceu, mas um belo dia Elisa, com enorme angústia, saiu do lar. Depois ela disse que ela como é que se diz? Ela sentiu que ela traiu a confiança dos donos da casa, né? Se envolvendo com o filho. E dá para entender que nessa época aqui, ela percebeu que estava com sífilis. A sífilis, vocês sabem que doença que é muito antiga. Hoje tem cura, na época não tinha. E a sífilis era tratada com antibióticos, na época não tinha. Então a pessoa morria de sífilis. Morria mesmo. E um dos danos que se causava era a cegueira. E ela ficou cega. O André Luiz teve sífilis. Se vocês forem virar no primeiro capítulo, quando ele foi examinado. Bom, então, na hora que os dois se encontram ali, o André Luiz chorou muito, porque identificou ela, e ela não via o André Luiz, porque ela estava cega. Ela não via o André Luiz. O André Luiz foi uma bênção, né? Permitiu a ele iniciar um processo de, eu não gosto dessa palavra, resgate. Nunca use essa palavra. Conselho vocês mudar. Usa reconstrução. É muito mais clara com o que você vai ter que fazer. Resgatar é uma palavra que não te diz o que você vai fazer. Reconstrução é outra. Resgate é quando você vai buscar alguém que está perdido na selva e traz de volta. Isso é resgate. Né? Mas na alma, no processo da alma, é reconstrução. Você vai fazer, tem que fazer. Se estragou, vai ter que fazer de novo. Então, permitiu a ele iniciar esse processo. A primeira coisa que ele fez foi pedir conselho para Narcisa. Narcisa estava ali do lado. Ele falou, vai lá, conversa com ela, essa oportunidade. Se Deus te deu essa oportunidade, é para você começar. Não te identifica. Eu sou ele. Não faça isso. Tá? Porque isso vai provocar um choque muito grande, que ela estava recém saída do desespero dela de ter estragado a vida dela. Ela ficou no umbral, né? Estava odiando o André Luiz por tudo aquilo. Depois a própria Nemésia, que estava cuidando dela, foi que mudou a cabeça dela. Falou, minha filha, você tem culpa também. Isso aconteceu porque ele e você permitiram que acontecesse. Então não coloca a culpa só nele. Se você tivesse evitado, não teria acontecido. Não é verdade? Então aí ela estava começando a entender isso, né? Então o André Luiz conversou com ela, ela ainda estava em tratamento ainda, né? Ela não reconheceu ele, mas chegou e falou, nossa, o André Luiz falou, eu me chamo André também, nossa, que coincidência, tua voz parece com a voz dele. Não vemos esse pedaço? Então ela começou, então essa verdade tem que chegar devagarinho. Então por isso que eu escrevi aqui, ó, a verdade só na hora certa. Estou falando isso para os pitas. Você pita? Tenta dizer a verdade na hora. Pá! Depois se queixa. Depois se queixa. Aí tá feio. Verdade é uma semente. Você coloca no vaso, se no vaso tiver terra fértil. Se tiver areia, não põe a semente lá. Não adianta nada. Você vai estragar a semente. Se você quer usar ela, não dá mais, já apodreceu. Uma dúvida que eu tenho há algum tempo sobre livros que eu já li, experiências que eu já tive, e agora eu me lembrei, sobre a idade que a pessoa fica no mundo espiritual, se ela pode ir para mais nova, se quiser, ou ficar mais velha, sei lá, né? Sobre o nome também,
até sobre o semblante, poder pegar características de outras vidas, porque, sei lá, é permitido. Isso pode acontecer realmente? Isso pode acontecer. Você se sentir remoçado no mundo astral é mais comum. Aconteceu na minha família, por exemplo. A minha sogra, que era uma pessoa maravilhosa, um anjo, ela faleceu em 1997. Depois ela começou a aparecer, e as duas filhas dela são videntes, têm percepção, viram ela e ela estava remoçada, estava mais bonita. Então depende da reconstrução mental, da harmonia mental que a alma recupera. Isso se reflete no corpo astral. Então o corpo astral, ele vai mostrar a harmonia interna. Confere? Então você tem pessoas que você vai ver depois de 10, 15, 20 anos, que estão mais moças. Isso é mais comum. Você assumir nomes e aspectos fisiológicos, físicos de vidas anteriores já é mais complicado. Ele é alma mental. O caso de Emmanuel, por exemplo, que ele adotou o nome dele de quando ele viveu na época do Cristo e se vestia e aparecia esse vestido de senador romano. E teve várias encarnações ali. Se vocês entrarem no Google e colocar encarnações de Emmanuel, vai aparecer umas 10. Inclusive como padre católico, tudo. Então ele assumiu, ele se sentiu conectado com aquela experiência de ter encontrado Cristo. E ele escolheu se aparentar daquela forma para o trabalho dele nessa vida humana. O Emmanuel é um educador. A maioria das encarnações dele está na área da educação. Está voltando agora na educação dele. Mesma coisa a Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, também escolheu. Então isso aí são trocar de nome, trocar de aparências é para a alma. Milênios na nossa frente. Boa pergunta. Então, esse início de reconstrução aqui do André Luiz, muito possivelmente, porque, veja bem, esse processo de reconstrução, ele depende da amplitude do dano que você causou. Qual é a amplitude do dano dessa experiência sexual deles? Poxa, acabou com a vida dela. Confere? Levou ela à morte. Confere? Então Cristo falou sobre isso. Ele disse assim: quando você tiver, eu vou colocar em outras palavras, me ajuda aí a irmã superior. Me ajuda. Então tem uma passagem do Cristo que diz que se você não recuperar em vida o que você prejudicou, você vai ser levado na frente dos juízes, vai ser julgado e vai ter que pagar, como é que é? Centil por centil, né? Moeda por moeda. Então te reconcilia-te agora, enquanto você está no caminho. E depois que você se separar, for para o mundo, aí o resgate é completo. Então, quer ver? Vamos trabalhar aqui agora, rapidamente. Então, ele destruiu uma vida. Eu entendo que o André Luiz, depois que ele acertar os ponteiros com a Elisa, que vocês vão ver que isso aqui vai prosseguir, esses encontros. Ele vai ajudar ela. Óbvio. Ela vai ter que voltar com ele em outra vida, ou como filha, algum tipo de relação. Ele vai ter que permitir a ela uma vida plena, porque os descuidos dele prejudicou uma vida inteira. Estão entendendo o tamanho do karma? Você tem que saber medir o tamanho do karma. Karma foi uma vida inteirinha.
Então essa pessoa tem que voltar para o teu convívio em outra vida. Essa é uma forma, né? Deve ter outra de fazer, nunca tem uma forma só. E de alguma forma, por relacionamento, ele vai ter que, às vezes pode ser, por exemplo, o patrão e ela, uma funcionária dele, de confiança, alguma coisa assim. Ou pode ser uma filha, entendeu? Por aí vai. Então, toda a vida tua tem isso aqui, você que não sabe. Então, na minha vida tem isso. Muito forte na minha vida. Então, eu tenho uma pessoa em especial na minha vida, que foi trazida para a minha vida por atitudes minhas no passado. Não? Então, está nesse processo de reconstrução. Então, isso vai acontecer aqui com a Elisa. Eu misturei um pouco o yoga aqui. O nosso trabalho aqui sempre tem dois holofotes. Um holofote é a doutrina espírita. E o outro holofote é o yoga. Então, tem um holofote que ilumina um lado e tem um holofote que ilumina o outro. Então, você olha com os dois holofotes. Ah, eu não gosto do yoga. Então, não usa o holofote do yoga. Então, vai. Aqui, ó. Elisa, tempos de rapaz, intimidade excessiva. Aqui, eu apaguei aqui. No meu descuido. Isso aqui é uma frase dos Upanishads. Que são os livros, eles se imaginavam que eram 108 livros, mas agora já tem mais de 200 livros cadastrados como Upanishads. São os livros que comentam os Vedas, os livros antigos. Então, os sábios escreveram os Upanishads. O que quer dizer Upanishad? Quer dizer sentado ao pé do mestre. Sabe aquele negócio de você sentar aos pés do mestre, o mestre te ensinar? Isso é o título do livro. Então, são 108, são os mais conhecidos. Tem frase, se vocês entrarem no Google e colocar lá Upanishads, tem sites que colocam as frases mais bonitas. Essa frase que está aqui, eu encontrei, eu vi essa frase um dia que eu fui no escritório da Casan, lá na Lagoa, resolver um problema de água aqui dessa casa. E cheguei lá, a mocinha me colocou para sentar, para esperar, eu fiquei olhando em cima da mesa dela. Aí vi embaixo do vidro um cantinho assim, essa frase, não da forma que está aí, de uma outra forma, eu achei que o mais lindo do mundo. Comecei a procurar nos Upanishads, não achei, mas está na cabeça. Então, lá a frase está escrita assim: dê-me um pensamento e eu te darei um desejo. Dê-me um desejo e eu te darei uma atitude. Dê-me uma atitude e eu te darei um hábito. Dê-me um hábito e eu te darei um destino. Então, de um simples pensamento, se ele evoluir, você estabelece um destino. Esse negócio é complicado. Verdadeiro. Então, essa frase aqui a gente tinha que escrever e pregar no espelho do banheiro. Todo dia você vai levantar, você olha na frase e vai do mal. Então, vocês viram que um pensamento do André Luiz e dela viraram um desejo, confere? Viraram atitude, intimidade excessiva, confere? A mãe do André Luiz percebeu, chamou a atenção dele. Cuidado aí. Né? Mas a carne é fraca, como se diz. Né? Então isso virou num hábito que virou num destino. Olha a consequência disso. Muito possivelmente tudo que aconteceu lá vai se repercutir até em outra vida do André Luiz.
Olha que ensinamento que tem esse capítulo. Né? Dê-me um pensamento, se você não cuidar, você terá um destino. Isso vale para o lado do bem e vale para o lado do sofrimento, óbvio. Né? A gente está experimentando aqui uma situação de sofrimento, mas isso vale pelo bem também. Quando eu decidi construir essa casa, eu decidi contar para vocês essa história, porque é outro lado. Desculpe se é uma história minha, mas vale. Eu tinha aposentado, né? E eu queria uma outra atividade, porque eu nunca consigo ficar parado. E aí eu pensei assim, bom, eu mexia muito com cura, com esse trabalho de espiritualidade. Eu vou investir no Tai Chi, né? Aí eu gostava de yoga, eu vou experimentar o yoga. Né? Mas eu fiquei nesse vai, não vai, uns 6 meses. Até que um dia me deu uma agonia. Aí eu fui lá na minha biblioteca, eu tenho muito livro. A maioria eu nem li. Aí eu falei assim, eu gosto muito de abrir ao acaso os livros. Né? A gente aprende isso muito na doutrina espírita. Você quer receber uma mensagem, você pega o livro fechado e abre ao acaso. Né? Então eu tenho experiências disso indescritível. Uma foi com um livro de 1000 páginas de homeopatia. Eu pedi um remédio, mentalizei isso dentro do centro espírita. Quando eu abri, estava um remédio lá. Aí eu peguei, anotei o nome, botei no bolso, fui no médico homeopata no outro dia, um médico conhecido na cidade. Aí expliquei meus trecos lá para ele. Ele falou, o teu remédio é fácil. Falou para mim. Eu peguei, tirei o papel do bolso. Fala o nome. Aí ele falou, licopódio. Aí eu, você conhece licopódio? Aí eu abri o papel, estava lá, licopódio. Incrível, né? Um livro de 1000 páginas, dessa pessoa. Bom, então eu fiz esse teste. Eu cheguei na minha biblioteca, apaguei a luz, tinha uns 3 estantes livres assim, apaguei a luz, eu vou correr meu dedo aqui nos livros todos, vou parar com a luz apagada e vou pegar esse livro, nesse livro eu quero a mensagem. Atrevido, né? Bom, fiz o teste, apaguei a luz, corri os dedos nos livros todos, aí senti que era um livro assim, um livro diferente e tal. Esse aqui eu nunca usei. Vou pegar ele. Peguei o livro. Era um livro do Edgar Cayce, que é um livro de profecias sobre o momento que nós estamos vivendo agora aqui. Chamava Gerenciando Sua Vida, no livro. Aí, com a luz apagada, eu abri o livro, depois fui lá, acendi a luz. Aí quando eu vi que era o livro de Carpês, eu falei, não vai ter nada. Mas era um capítulo, comece agora. Um capítulo. Isso foi no domingo de noite. Segunda-feira de manhã, eu estava matriculado num curso de formação, professor de yoga. Por que eu estou falando isso? Você começou falando pensamento, desejo de tá. Então, é isso aí. Então, aí você veio um pensamento que se transformou no desejo, né, e que virou, vocês estão aqui agora por causa disso. Né? Um destino. É óbvio que tem inspiração espiritual. A gente aprende na doutrina espírita que quando você abre um livro, não é você que abre, tem a mão do teu mentor lá. Se você estiver preparado, né? Você não pode estar num banzé lá no meio chegou da balada. Eu vou abrir um livro, vou pegar uma mensagem. Não vai funcionar, né? Você está desconectado, a tua vibração é outra. Então ora primeiro, medita primeiro, depois você pega o livro e abre onde você quer. Né? Sempre funciona. Os apóstolos faziam isso.
Eles liam o Evangelho assim. E nas casas espíritas se faz assim. Você vai abrir o Evangelho, ele é aberto ao acaso, e você discute aquele item. Né? Aquele item, muitas vezes, ele é o propício para aquele momento, para quem está ali. Está eu, está a Luana, está ela. Então, para nós aqui, naquele momento, aquela lição é propícia. Cabe alguma pergunta aí de casa? Ah, esqueci de colocar aqui, ó. Tinha um cordão. Vocês lembram dos cordões relacionais? Tinha um cordão entre o André Luiz e a Elisa. E a Elisa disse que ela sentia ódio mortal pelo André Luiz. Então esse acaso vai permitir a cura desse cordão. Os cordões relacionais. A gente já falou sobre isso aqui. Né? É só voltar lá e pegar a palestra que tem isso. Né? Encontro nosso com isso. Alguma pergunta aí de casa? De casa fizeram comentário da pedra que foi aqui da Jéssica e do anjo que cuida. A Maria Terezinha Teixeira falou que a gente não tem a menor ideia de quantos livramentos nos são concedidos todos os dias. E que as energias e as necessidades são diferentes para cada pessoa. Um outro treinamento aqui. Perguntaram da Rafa, se a Rafaela é a Rafaela. Quem perguntou foi a Tônia. E a Suzana falou que está com saudade da gente. A Tônia. A Tônia? É a Rafaela. Sim, eu botei sim, é a Rafaela. Só para você saber. As duas são amigas. Tá. O que mais? É isso. Eu tenho um comentário só a fazer. Comentário. Sobre isso aqui, eu andei conversando com algumas pessoas esses tempos e a gente tem a impressão de que de uns tempos para cá, talvez nessa virada aí de 2019, alguma coisa no planeta tenha acelerado e o pensamento ele está manifestando com uma velocidade muito maior do que ele costumava fazer. Então, assim, se você der mole, ficar uma semana assim com uma coisa um pouco, um peso nas costas, vai acontecer alguma coisa, porque a atração ela tá muito intensa agora. Perfeito. Coisas bestas, assim. Perfeito. Dá pra perceber. A Terra está mudando, a vibração do planeta está subindo, está acelerando tudo. Inclusive, isso que ela falou é uma aceleração. Parece que o karma está mais próximo, o positivo e o negativo. Né? Então, às vezes o bem chega mais rápido e às vezes o... Não é. Isso é até uma diferença de grau, a gente não precisa nem estipular, né? É só o poder. O poder ele está maior e aí você direciona como quiser. Exatamente. O poder está maior, a direção você que dá. Por isso essas ferramentas todas de controle da mente, da ansiedade, têm sido aliadas poderosas. Eu não gosto muito dessa expressão controle da mente. Porque a mente... Está acabando o tempo. Vocês lembram daquela carruagem da Gita? A mente são os cavalos. Você imagina um cavalo com fome e você dirigindo uma charrete. Aí um cara lá na frente acena com uma cenourinha pro teu cavalo. Ele não vai segurar o cavalo. Ele vai atrás da cenourinha. Então o controle da mente é um negócio muito complicado. Eu já desanimei disso faz tempo. Então a melhor coisa que você faz é meditar e orar. É limpar, né? Porque aí você tem um estado espiritual de absoluta serenidade. Né? E você está com os canais abertos para que Deus te guie. Não fica pensando que você vai se guiar assim, né? É como você pegar e deixar eu falar para os cavalos assim, olha, é o seguinte, eu vou para Itajaí nessa charrete. Me leva para Itajaí. Os cavalos. Não adianta, eles não vão achar o caminho. Então a imagem da carruagem da vida é muito poderosa sobre isso aí. Então, entra pelo lado devocional, pelo lado da meditação, medita de manhã, você começou a experiência das 6 horas, né? É recente? 27 dias. Então, que tal? Que sou casca e bita ao mesmo tempo, né? Eu vi os dois, ficou ótimo, porque eu tenho muita energia durante o dia inteiro e
E eu consigo ficar o dia inteiro em conexão com a minha meditação do dia de manhã. Então eu estou o tempo todo fazendo o Sinto Muito Dedo e Te Sou Grata ou outros mantras durante o dia. Então a minha conexão ficou muito maior com aquele horário das 6 horas da manhã. Perfeito. E você é hiperativa, você tem muita eu agitação, preciso muita estar coisa sempre para fazendo fazer. coisa. Então, a melhor coisa que você faz é acordar cedo e meditar. Então, eu estimulo isso lá, por exemplo, no nosso centro espírita, no nosso grupo. Todo dia, na minha hora de meditação, eu mando mensagem, meditando, mando aqui para a turma que fez o curso, meditando, para estimular vocês a começar o dia meditando. Bom, aí você começa o dia com um tom vibratório. Esquece esse negócio de controle. Quem vai te controlar é Deus. Está em sintonia com Ele, teus mentores, teus guias. Está cheio de amigo espiritual. Dá um espaço para eles. Não fica querendo você ser dona do teu nariz. Você não é dono do teu nariz. Não é mesmo. Não espera 70 anos para descobrir isso. Vamos encerrar? Desliga ou deixa gravando a... Deixa gravando. Então fica aí na porta, paradinho, por favor. Essa semana nós estamos fazendo aqui no estúdio as meditações com a chama trina. Acho que todo mundo que está nos ouvindo sabe o que é a chama trina. Se não souber, procura no Google. Não dá para explicar aqui agora. Então vamos mentalizar a chama trina descendo aqui no meio. Tá? Coloca as palmas no peito. Inspira profundamente, virando o rosto para o céu. E visualiza o fogo divino descendo em espiral, rodando nas cores dourado, azul e rosa. Fogo dos céus, fogo divino. Mantra de conexão com os mestres. Inspire. Om Si Brahma Rishyo Yogya Subhamastu Sarvajagatam. Glória aos mestres da luz. Que juntos possamos servir a humanidade. A chama trina irradia luz e as chispas divinas vêm para você, atravessam teu corpo e o fogo de Deus, o fogo de Pentecostes acende na tua coluna e se incendeia. Reverenciamos os mestres da luz, reverenciamos o Cristo, cuja misericórdia imensa é como o mar que abraça os grãozinhos de areia das praias. Nós somos esses grãozinhos, abraçados pela glória e pelo esplendor do Cristo, que desce sobre nós através da chama trina. Nos sentimos fortes, em paz, de alma feliz, jubilosos. Ó Senhor, permita que possamos servir a humanidade
Elmo. Que o fogo divino permaneça em nós. Que assim seja. O mantra Om, inspire. Um abraço para vocês em casa. Fiquem com Deus. Eu queria compartilhar uma visualização que eu tenho. Eu gostaria que se alguém tivesse isso também. Porque eu tô horas para falar e minha cabeça não